Minutos, já está aqui a secretária de Educação do município de Riachão do Jacuípe, Ana Rita Rios, que vai ser a nossa entrevistada a partir de agora. Inclusive, estamos aqui para esclarecer diversos assuntos, diversas dúvidas sobre a nossa educação. Professora Ana Rita, boa tarde. Boa tarde, Gilberto. Boa tarde, ouvintes da Baiana. É muito prazer estar aqui com você neste momento, né? Para a gente discutir a pauta da educação. Pois é, inclusive hoje a nossa enquete, né? Nós estamos perguntando se, na verdade, no seu município, não é só Riachão do Jacuípe, mas para todas as pessoas que nos ouvem, né? Se a educação tem sido prioridade, né? Na administração do seu município, já que um dos grandes questionamentos da população, secretária, com certeza a senhora ocupa essa grande responsabilidade, que sabe que a educação e saúde hoje são as maiores queixas, né, de toda a população, né? Assim? É verdade. Na realidade, é fundamental que a educação ela seja a pauta em primeira linha, né, dentro do campo de qualquer gestão, né? Que a educação ela é o princípio, a base para o desenvolvimento, para a melhoria de qualidade de vida, e dizer que a gestão ela está pautada assim, nessa perspectiva de colocar a educação em primeiro lugar, né? Agora a gente passa por um cenário, né, tanto a educação quanto a saúde a nível nacional, ele se passa por um cenário que na realidade nós estamos atrelados a uma política articulada com o governo federal. Então os municípios eles necessitam de certa forma de uma vinculação maior de recursos para que as necessidades elas sejam atendidas com maior proficiência. Certo. A senhora se dedica exclusivamente às questões pedagógicas ou acumula a gestão financeira de sua pasta? Essa questão aí, ela depende muito da forma como existe uma estrutura de um município. O nosso município ele tem, né, essa parte de gestão financeira, existe alguém que ocupa essa pasta. O secretário de Educação, mesmo estando em uma secretaria que, de certa forma, como as demais secretarias, há uma necessidade de se trabalhar com recursos, existe dentro da estrutura dos municípios, principalmente os municípios pequenos, essa questão de uma pasta específica para tratar das questões financeiras. Então, a secretária ela se dedica muito nas questões pedagógicas e, de certa forma, também dá uma devida interlocução entre as pastas para que possa se estabelecer um elo e se possa, de fato, conseguir fazer com que todas as ações inerentes ao financeiro, ele chegue até a gestão financeira e o financeiro ele possa estar também desempenhando seu papel. Certo. E a senhora acredita que os gestores municipais e os diretores de escolas teriam condições, né, de pensar melhor a educação se não tivessem que gerir recursos e outras atribuições administrativas? Eu acho assim que hoje, depois da descentralização de recursos, a forma como a estrutura organizacional das redes, elas deveriam passar por uma reestruturação. Certo. Porque, na realidade, até um determinado tempo, as escolas elas ficavam muito com esse olhar pedagógico, como especificamente a Secretaria de Educação. Mas hoje o governo federal ele trabalha com uma linha de base de articulação entre os municípios, onde faz a interlocução muito próxima, tanto as secretarias quanto também as escolas. Então, alguns recursos eles são descentralizados e chegam às escolas para que os diretores, em conjunto com a equipe de trabalho e o conselho escolar, possa estar verificando quais as necessidades dessa entidade para a utilização desses recursos que são diretamente destinados às unidades escolares. Então, eu penso que há necessidade de se rever como que a organização administrativa das escolas, elas tenham que, partindo desse princípio de descentralização, elas tenham que se organizar, né? Então, seria necessário que existisse, dentro da organização das escolas, alguém que tratasse basicamente do financeiro e alguém que tratasse basicamente do pedagógico, porque acumula muito para o diretor e muitas vezes ele não consegue dar conta do aspecto pedagógico, porque o financeiro ele tem tomado todo esse aspecto de tempo e olhado do gestor escolar. Ô, secretária, a Política Municipal da Educação prevê, na parte diversificada do currículo escolar, alguma orientação para o desenvolvimento afetivo dos alunos ou no campo do planejamento familiar?
A parte diversificada do currículo, ela deve ser trabalhada por disciplinas e também através de temas transversais. Sei. No nosso currículo oficial, essa temática inerente à questão do desenvolvimento afetivo dos alunos e a questão também do planejamento familiar, que está voltada especificamente ao tema transversal saúde, isso é trabalhado de forma transversal, ou seja, perpassa por todas as disciplinas do currículo. Quando a gente trabalha alguns temas de forma curricular, abrange apenas esse tema em uma disciplina específica. Quando os temas eles são de grande veemência, há uma necessidade de se estabelecer um elo com todas as disciplinas do currículo. Então, na nossa estrutura curricular, que parte da estrutura nacional, né, através dos parâmetros curriculares nacionais, a gente fomenta uma parte específica do núcleo comum, que é obrigatório, já dado pelo Ministério da Educação. Também desenvolve algumas disciplinas à parte diversificada, essas concernentes à realidade, às peculiaridades locais, e alguns temas que são de bastante relevância, que tratar em uma só disciplina não dá conta, né, de sua tamanha relevância. Esses temas, pelo currículo oficial, ele deve ser trabalhado de forma transversal. Ele transversa, ou seja, perpassa por todas as disciplinas do currículo. Então, é de obrigatoriedade todas as disciplinas do currículo trabalhar com essa temática dentro da sua disciplina e fazendo isso no momento que desenvolve atividades e projetos na sala de aula. Então, aqui ele perpassa de forma transdisciplinar a questão da afetividade e a questão do planejamento familiar. Secretária, é o seguinte, existe educação religiosa nas escolas públicas municipais? Com relação a essa questão de educação religiosa, após a promulgação da LDB, essa disciplina, que até então era obrigatória no currículo, passou a ser obrigatória para as entidades e facultativo para o aluno. Sei. Então, ela compõe o currículo, mas ela não, o aluno, de certa forma, não é obrigado a ser atendido por parte desse componente curricular. Caso exista algum aluno que queira, né, se dispor a ter aulas de ensino religioso, ele faz essa solicitação dentro do âmbito das escolas e ele pode vir a ser atendido. Mas, no nosso caso, essa disciplina ela não é trabalhada como componente curricular. Ela existe na matriz curricular por conta da obrigatoriedade, como em todas as escolas, né? Mas ela não é trabalhada como componente curricular. Mas mesmo não sendo, o que a gente espera quando se trabalha com a disciplina de ensino religioso, é que se contemple todas as religiões, mesmo porque o Estado ele é laico, ele não tem religião. Certo. E mesmo partindo desse pressuposto de que o Estado ele é laico, é preciso que a gente trabalhe com a questão do respeito, né? Então, hoje, quando se trabalha esse componente, o aspecto não é como há anos atrás, de que se contemplava apenas doutrinas específicas a uma religião. Hoje, a disciplina ela tem um outro olhar, ela versa sobre outros prismas, de que a gente precisa trabalhar com a questão de valores humanos, né, trabalhar com a questão de respeito, né, à identidade religiosa de cada indivíduo. Então, não tem mais aquele foco específico em uma determinada religião. Muito bem. Olha, depois do intervalo, nós vamos perguntar à secretária Ana Rita se houve de fato redução do salário dos professores, hein, meu caro Adílio Barbosa? Logo após o intervalo, atenção, professores, já, as explicações da secretária de Educação, Ana Rita Rios. São 13h28, a gente volta já. Baiana. E nós estamos entrevistando aqui a secretária de Educação do município de Riachão, a professora Ana Rita Rios. Está por aqui também o doutor Érico, que é procurador-geral do município. E a questão agora é sobre os professores, né? Secretária, houve de fato redução dos salários dos professores? Na realidade, essa pauta aí, quando a gente ouve falar no termo redução, isso a gente incorpora se, no caso, a gestão ela tivesse tido algum ato específico nesse mérito, de reduzir totalmente o salário de todos os professores. Isso, na realidade, isso não aconteceu. O que aconteceu foi que, no ano de 2012, foi aprovado o plano de carreira dos professores e existia um acordo entre eles de que as vantagens e todas as garantias
que tivessem prescritas naquele plano fossem pagas a partir de 1º de janeiro de 2013. Quando iniciamos a gestão em janeiro de 2013, houve uma reunião, né, com a gestora e os sindicatos, e nessa reunião ficou acertado de que, na realidade, o município se posicionasse quanto a essa questão de estar fazendo com que aqueles direitos que foram garantidos e acordados pela gestão anterior de serem pagos em janeiro de 2013, o município tivesse condições de dar uma resposta com relação à questão de como ele iria se posicionar para o pagamento daquilo que estava previsto no plano de carreira. E em fevereiro o município ele realizou, ele adequou, foram mudadas de letras os professores com relação à questão do tempo de serviço, professores com 25 anos, 30, eles foram alocados nas letras específicas, a questão da regência de classe, que estava lá posta no plano de carreira também, foi atendido a todos os professores, a questão do deslocamento, né, que era um percentual específico, houve um aumento por conta da quantidade de quilômetros que os professores, eles, de certa forma, são direcionados todos os dias, um percentual de aumento, isso aí também foi atendido. Só que, assim, o município de Riachão, ele 2013, ele trabalha com orçamento específico ao ano anterior, principalmente quando se trata da educação, porque o índice de entrada é o valor custo-aluno. Então, em 2013, nós trabalhamos com um percentual de alunos específicos ao ano anterior. Isso são dados quantitativos que, de certa forma, vão mexer com a questão do aspecto financeiro de um município. Então, vem a questão de quantidade de alunos, vem a questão de quantidade de professores, vem a questão do financiamento da rede, que é não só pagamento de professores, como também pagamento de transporte escolar, a questão da manutenção e desenvolvimento do ensino, que aí vem os profissionais de apoio, vem a questão da merenda escolar, a questão da manutenção das escolas, o material de custeio das escolas, de material didático que é utilizado no dia a dia da sala de aula. Então, tudo isso se remete aos aspectos financeiros que dá que possa vir a dar um equilíbrio a depender de como a rede está gerida de um ano para o outro. Então, o município de Riachão, em 2012, ele trabalhava com um percentual de mais de 4.000 alunos. Sei. E ele tinha em sua rede 3.000 e poucos alunos. Então, ele recebia recursos para 4.000 alunos, mas ele tinha na sua rede 3.000 e poucos alunos. Então, ou seja, eu tinha um público menor e recebia um recurso atrelado maior, porque sempre a base de cálculo é o censo anterior. Hoje, nós estamos com uma quantidade de alunos versada para servir como parâmetro de Fundeb, um valor de 3.000 e poucos alunos, que foi a matrícula específica do ano de 2012, que é a base financeira do ano de 2013, e estamos com um quantitativo de 4.000 e poucos alunos, 4.132 alunos na rede municipal. Então, nessa perspectiva, nós precisaremos aí ampliar o número de professores, nós precisaremos ampliar a merenda, nós precisaremos ampliar o transporte, nós precisaremos ampliar todos os insumos financeiros específicos, dado a relação financeira do ano anterior de 3.000. Então, nós, no município de Riachão, é como se existisse assim, o que era mais o ano passado, a nível de recurso financeiro, o valor do aluno era menos, e esse ano a gente está com um aspecto diferente, que é bom, né? Nós ampliamos o número de alunos na rede, e isso não é uma coisa ruim. Mas isso, de certa forma, traduz-se em você ter que investir, em ter um valor maior. Então, o que aconteceu? Se versou todos esses pagamentos, e aí, quando chegou no mês de fevereiro, que tivemos que pagar o retroativo, e tivemos que pagar específico a todas as vantagens que estavam no plano de carreira, o município ele não suportou, né, a questão do valor que entra em relação aos insumos e necessidades financeiras que nós temos na rede. O município ele não suportou. Aí se sentou com os sindicatos,
fez-se uma comissão, que é o que está acontecendo hoje, e a gente está fazendo um balanceamento e um estudo de como é que se encontra essa perspectiva dentro do município, para a gente ver o que a gente pode estar viabilizando para equacionar essa questão. Nós vamos questionar mais esse assunto. O ouvinte está na linha, meu cara Adílio Barbosa. Alô, boa tarde. Boa tarde, Gilberto. É B.A. Diga, B.A. Eu queria saber da secretária Ana Rita, porque, desde que extinguiu a Secretaria de Esporte, o esporte em Riachão está sendo uma negação. O governo Laurinho mesmo é 8 anos de miséria em Riachão na área de esporte. Aí, tanto então agora, já tem, vamos considerar 6 meses, eu considero assim, porque o primeiro semestre já está acabando. E na área de esporte está sendo feito nada de Riachão ainda. Quem sabe a secretária, o que é que ela vai fazer? Porque agora, como a Secretaria de Esporte passou a ser submissa à Secretaria de Educação, o que é que ela vai fazer sobre esporte em Riachão? Boa tarde, ouvinte. Eu agradeço a participação. Considero também pertinente a sua pergunta, porque, na realidade, esporte e cidadania é algo muito importante para a gente estar garantindo outros direitos aos cidadãos, né? Dizer que a Secretaria de Educação, ela está, sim, fazendo um trabalho, mas a gente tem que primeiro construir a base, como você colocou aí, foram 8 anos de descaso. Então, é preciso a gente construir uma base sólida, para que a gente dê início, né, às atividades esportivas do município, garantindo aquilo que direitos os cidadãos eles têm. Falar a respeito da reforma do ginásio de esporte que está acontecendo aí, que não se trabalha esporte sem insumos. Quando falo insumos, são equipamentos, espaços para que a gente possa garantir as atividades de forma proficiente. Então, o ginásio de esporte, ele vai ser inaugurado, né, recentemente, com previsão de ampliação. Estivemos semana passada em Salvador com o Bobô, e ele falava a respeito da ampliação, onde estaremos construindo ali ao lado do ginásio um alojamento para que possa receber também pessoas e outros municípios e garantir aqueles campeonatos que movimentava bastante o esporte. Falar de um projeto que recentemente fiz adesão junto ao Ministério da Educação e junto à prefeita Tânia Matos, que é o projeto Atletismo na Escola. Iremos já dar início a essas atividades, que é para garantir, né, a permanência de outros insumos, não só garantir a questão do futebol, mas também outras modalidades esportivas. E o atleta na escola, ele vai tanto garantir o desenvolvimento de outras modalidades esportivas, como também a gente está desenvolvendo campeonatos e levar os nossos estudantes a nível estadual, ou, por que não dizer, a nível federal, para competições que acontecerão a partir do ano que vem por conta da Copa, né, que o Brasil será sediado. Dizer que estamos dando apoio. Falar de esporte é também fortalecer o que já existe, a cultura que já existe dentro do município. Isso estamos fazendo, acompanhando, né, o diretor de esporte constantemente tem acompanhado as atividades que vem acontecendo no município. Fizemos já esse ano uma reunião para que possamos criar o Plano Municipal de Esporte, um Sistema Municipal de Esporte para garantir as ações como política pública, para que no decorrer do processo, com as descontinuidades que existem por troca de gestões, os munícipes não fiquem desprovidos, né, dos seus direitos. Então, é esse caminho que a Secretaria de Educação está trilhando, né? Estamos também fomentando um trabalho de escolinhas de futebol. Hoje mesmo a gente vai dar início já às matrículas nos povoados aqui na sede, mas pegando sempre o princípio de também garantir a permanência dos que já desenvolvem essas ações e que são muitas vezes esquecidos, né? Algumas pessoas já nos procuraram na Secretaria de Educação e, na medida do possível, naquilo que a Secretaria de Educação ela pode apoiar, ela tem apoiado, sim, essas escolas. E com relação às competições, secretária, que aqui no município, por exemplo, Copa do Interior, uma competição que já aconteceu 15 edições, né, que é uma competição que engloba todo o município, diversas comunidades, campeonato de bairros. Isso é de autoridade da própria Secretaria de Educação ou tem que ter autorização da prefeita para que a senhora autorize a realização dessas competições? Na realidade, a prefeita ela já autoriza, né? A Secretaria ela tem que, de fato, fomentar. Como eu falei, nós estamos construindo uma base, né? Então,
Não é que a secretaria ou que o departamento de esporte não vá desenvolver essas ações. Nós vamos sim desenvolver essas ações. Vamos fazer a abertura do ginásio e após a abertura iremos também apresentar as propostas que estão no plano de ação da secretaria para a garantia do fomento ao esporte no município de Riachão. Certo. Voltando ao assunto, meu caro Adílio Barbosa, aqui sobre o professor, inclusive essa entrevista com a secretária Ana Rita, todo mundo sabe que é uma entrevista, digamos assim, que temos que priorizar bastante, porque existem muitos assuntos que vão ser acoplados a ela. Mas, por exemplo, essa questão do professor, eu gostaria só que a senhora esclarecesse, né? Porque tem muita gente que diz que o salário foi reduzido. Quanto ao piso, quanto ganha o professor hoje? 20 horas. Quanto ganha no município? 20 horas. Depende muito da formação e do certo, tempo de mas digamos que ele tem inicial, né? O mínimo que pode ser, que o município paga hoje. Hoje o município ele paga, a depender do nível do professor, esse piso não versa menos que R$ 1.500. Ele não perdeu nesse valor? Não, o piso não. Não perdeu. O piso permaneceu mesmo, né? Mesmo porque existe a garantia de lei de pagamento desse piso. E, na realidade, não houve essa redução de piso, né? Mesmo certo. Porque quando se estabeleceu essa garantia nessa reunião, o acordo foi para que o piso fosse pago e retroativo ao mês de janeiro o pagamento desse salário. Certo. Tem gente para falar com a gente? Alô, boa tarde, caiu a ligação, né? A gente pede para que a pessoa retorne. Mas, doutor Érico Vitor está por aqui, boa tarde. Explica então. Recentemente nós fizemos uma entrevista com o doutor Marcelo Guimarães, advogado do CISPUM. Né? Ele falou que teve casos que teve professor que perdeu até R$ 1.200, né, na redução, né? Então, o que realmente aconteceu? Explique um pouco sobre essas perdas aí. Boa tarde, doutor Érico. Boa tarde, Gilberto. Boa tarde, ouvintes da Rádio Baiana. Grande prazer que aqui eu participo, salvo engano, pela primeira vez a esses microfones. E fui convidado para tratar de um assunto que até nas nossas reuniões que são tidas com sindicatos, eu sempre venho pedindo cautela aos professores e até por conta da complexidade da questão. Sim. Pois bem, a questão, quando a gente trata de salário, primeiro é bom ressaltar que isso se deu relacionado a uma parte dos professores. São aqueles professores que a gente chama que foram enquadrados. Você recebeu aquele enquadramento, houve aquela alteração na questão da carga horária dos professores. Não foi toda a classe, não, né? Não, foram 52 que hoje devem estar, acho que 50, porque 2 foram nomeados e pediram que fossem revogado esse ato de alteração. Mas, enfim, essa complexidade versa sobre esses 50 professores que foram enquadrados. E nós tivemos, inicialmente, acho que umas 3 reuniões com a plenária repleta, com todos os professores, que a gente ficou explicando essa complexidade. E, naquela oportunidade, eu solicitei dos sindicatos que os seus representantes jurídicos, a gente marcasse uma reunião e ali nós debatêssemos a respeito dessa questão do pessoal que foi enquadrado. E essa celeuma, ela partiu quando a Dona Rita estava aqui informando. Havia um congelamento nessas questões dos pagamentos de algumas gratificações e até mesmo a alteração de algumas letras que se dá em cima dos subsídios de cada professor. E quando em fevereiro foi feito esse pagamento, a luz vermelha se acendeu financeiramente do município. Sei. Quando foi detectado que ali não havia recurso do Fundeb para pagar em face dessas progressões que aconteceram. E aí foi acionado o jurídico para poder verificar esse pagamento. Quando a gente foi analisar, por exemplo, um professor, suponhamos que até o ano passado ele tinha 27% de anuênio. E quando houve o enquadramento, esses 27% ele agora passou a incidir em cima de 2 subsídios, e não de um só, porque houve o somatório. Passou de 20 horas para 40 horas, somou, aplicou 28% em cima dos 2. Aí eu falei, bem, juridicamente aqui há como a entrevista que o doutor Marcelo aqui nos estúdios a respeito do respaldo jurídico que nós, do município, temos a respeito do nosso entendimento dessa lei. Entendeu? Sim. E como também foi afirmado por outros representantes de outros sindicatos, relacionado a um mandado de segurança que eles iam impetrar contra o município relacionado, pleiteando esse pagamento. Então essa questão jurídica, eu deixei de ser tratada nas reuniões e até mesmo em entrevista para ser tratada agora no âmbito judicial. Então essa questão da constitucionalidade ou não da lei se trata na questão do mandado de segurança em que um dos sindicatos
informou que queria ou que já deu entrada. E nas últimas reuniões que foi realizada, principalmente na última, o que é que ficou acordado? Ficou acordado que iriam formar uma comissão, que já foi formada, 2 representantes da PLB, 2 representantes do CISPUM, e esses representantes iriam comparecer a prefeitura, iria analisar a questão do pagamento das folhas dos professores, e daí ver se o município tem condições ou não para fazer o pagamento. Adílio, tem ouvinte aí? Alô, boa tarde. Boa tarde. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Pois é, mas o que eu gostaria de saber, porque o ouvinte está tentando ligar aí, é o seguinte: desde quando, secretária, serve também para o doutor Érico, aconteceu, digamos assim, esse acréscimo no salário do professor? Eles vinham recebendo desde a última gestão ou isso aconteceu nos últimos meses do ano passado? Não, na realidade, essa questão do plano de carreira, ele está, de acordo com o que foi promulgado, começou a partir de 2013. Porque isso, o que foi acordado é que as vantagens seriam pagas. Mas a prefeitura, essa gestão, chegou a pagar algum mês esse valor ao professor? Pagou no mês de fevereiro, foi quando o impacto na folha foi... Sim, mas pagou. Então, tudo bem que está aqui o doutor Érico. E esse pagamento aconteceu por quê, doutor? Não, porque como a Ana Rita está falando, não havia as progressões, não haviam as gratificações aplicadas no valor, então estava congelado. Sei. Quando se deixou para 2013 pagar todo esse retroativo, todas essas verbas, aí se viu que financeiramente o município não teria como pagar. E aí foi acionada a questão legal desse pagamento. Até então, não se discute a legalidade, a gente partiu agora para o campo financeiro do município, através dessa comissão, e a comissão está verificando, sabe-se qual o valor, através de consulta no sítio da Secretaria do Ministério da Educação, qual o valor que é recebido de Fundeb no município, é feito o somatório da folha, da forma que se está pagando e da forma que estavam pagando, e aí se chega a um denominador comum. Ou seja, a gente agora está versando sobre uma questão econômica, como eu falei. A questão jurídica, em que pese uma ampla discussão a respeito da legalidade, da constitucionalidade ou não, como eu posso te passar a informação, Gilberto. No Paraná, o Ministério Público no Paraná, em 20 de setembro de 2012, ele noticiou lá no seu sítio que eles entraram com a DIN, um processo que corre perante ao STF a respeito da constitucionalidade da dobra do horário dos professores na rede estadual do Estado. Então, é uma discussão ampla. Então, a gente deixou essa discussão para a questão jurídica, se por acaso houver essas questões de mandato de segurança, etc, etc. Sei. E agora a gente está versando através da comissão formada, porque o município, como digo e afirmo, o município está todo o tempo conversando com os sindicatos. Tem marcadas reuniões periódicas com os sindicatos. Hoje mesmo, a partir agora das 14 horas, tem uma outra reunião dessa comissão lá no CAGE. Então lá a gente está sentando e está verificando a questão econômica do município. Se o município tem condições de pagar da forma que os sindicatos estão pleiteando ou não. Isso aí não adianta a gente sair, como eu estou dizendo, saindo do campo jurídico. Vamos cumprir o pleito do sindicato. Mas é uma questão financeira. A gente só cumpre aquilo que a gente pode. A gente não tem aquela condição de pagar aquele valor que estava, por exemplo, que foi demonstrado na folha. Então, até junho, essa comissão vai emitir um relatório. Aí, naquele relatório, nós vamos verificar a possibilidade ou não de pagamento. E, assim, sucessivamente, nós vamos dando passo a respeito dessa questão. Entendeu? Certo. Secretária, houve redução no repasse do Fundeb em relação aos anos anteriores? Como eu falei, o repasse ele é dado, né, de acordo com o valor custo-aluno. Sei. Então, fazendo um paralelo. Tem mais aluno agora nessa gestão ou no ano anterior? Tem mais aluno agora nessa gestão. Certo. Na realidade, considerando os repasses anteriores e os repasses atuais, há um equilíbrio, não há uma redução. Sei. Né? Mas, considerando as questões financeiras do município hoje em relação ao ano anterior, porque o número de alunos ampliou. A senhora tem acesso, por exemplo, né? a folha de dezembro do município? A senhora teve acesso da gestão anterior? A senhora tem acesso? Para comparar se houve realmente um aumento na folha como um todo, né? Não é individual. Né? A folha, digamos que o município pagava tanto até dezembro e agora de janeiro para cá, houve um acréscimo também na folha? Aumentou a folha? Aumentou, mesmo porque nós tivemos que ampliar né, essa questão de estar
desdobrando alguns professores. Certo. Professores que até então tinham só 20 horas, passaram a ter 40 horas. Maioria dos professores do município, hoje a realidade, a maioria dos professores, eles possuem 40 horas na rede, por conta do aumento do número de alunos. Certo, mas esse desdobramento aconteceu porque é falta de professor no município? Que a professora fala, professor tem 20 horas, foi para 40 horas, por qual motivo? Por conta da necessidade de professor. Certo, Gilberto, sim, só não interrompendo o seu pensamento, nessa questão da necessidade de professor, o último concurso público realizado pelo município, poucos professores foram chamados. Existiam professores que estavam dentro do número de vagas disponibilizadas. Mas esse concurso está em vigor ainda? Está em vigor. Tanto, o município pode chamar, doutor? Chamamos, salvo engano, mais de 20 professores nos últimos meses do último concurso. Que diante da real necessidade, aumento de aluno, a gente precisa chamar esses professores, até mesmo para não se criar uma discussão judicial a respeito do porque chamou e não chamou. E então nós chamamos esses professores, e os professores estão se apresentando e estão tomando posse, entendeu? Então tudo isso também onera na folha. Claro. Mas os recursos do Fundeb são suficientes, secretária, para pagar todas as despesas? Porque não é só a folha de professor, tem a questão do transporte também. É isso que a gente tem analisado. Os recursos, eles não são suficientes dada as mudanças que ocorreram. Sei. Porque, como eu falei, a gente hoje está com uma quantidade maior de alunos. Isso significa dizer que os recursos não só do Fundeb, mas recursos como de merenda escolar, de transporte escolar, é tudo baseado no número de alunos do censo anterior. Então, como aumentamos o número de alunos, consequentemente iremos aumentar o nível de atendimento e o financeiro vai, de certa forma, balancear. E dizer também que o município ele ficou prejudicado. Por exemplo, vou citar aqui o exemplo da questão da educação integral. Hoje nós não atendemos não só apenas os alunos do ensino regular, só durante um turno. Os alunos da escola eles são atendidos de forma integral, é o dia inteiro. Então, nessa perspectiva de turno integral, você tem que viabilizar transporte, merenda. Hoje nós estamos para, no segundo semestre, incluir mais 12 escolas. Então, estaremos atendendo 17 escolas em tempo integral. Então, significa dobrar essa quantidade de alunos em atendimento. Sei. E o município ele foi prejudicado nas informações com relação ao censo. Nós não temos alunos de educação integral especificados no censo escolar. Então, municípios vizinhos que recebem um recurso menor do que Riachão recebem um recurso maior, porque esses alunos eles foram informados, claro, como alunos atendidos em educação integral. Hoje nós estamos atendendo esses alunos, mas não recebemos o recurso, porque não foi informado no censo escolar a presença desses alunos. E aí o município ele tem que também ir bancando esse custo, porque na realidade o aluno está lá, o projeto ele existe, o programa existe, a gente tem que dar continuidade à proposta. Certo. Houve alguma mudança com relação ao pagamento do 13º? Tipo assim, né? Alguns professores argumentam de que eles recebiam no mês do seu aniversário, né? Houve alguma alteração desse tipo assim, na questão do 13º do professor? Não, permaneceu sendo pago na data do aniversário do professor. O que aconteceu foi, com mudança de sistema, no mês anterior, esse percentual não foi pago um valor de 100%. Mas isso já foi corrigido já há algum tempo, nos meses subsequentes já foram feitas essa correção. Essa questão, secretário, porque estamos em cima da hora, merendeiras, zeladoras, está tudo sob controle, todo mundo recebendo certinho? Porque às vezes há questionamentos de que houve alguns atrasos, inclusive fiquei sabendo que algumas pessoas denunciaram isso, mas a senhora como secretária, está todo mundo em dias? Na realidade, essa questão de pagamentos, isso versa sobre a Secretaria de Administração. A Secretaria de Educação ela não tem esses controles. Como eu falei, existe uma estrutura de funcionamento do município. E o secretário de Educação assume uma pasta, mas a Secretaria de Educação ela não tem autodependência como ministério. O Ministério da Educação mas como secretária, a senhora não recebe nem digamos assim, uma queixa nesse sentido? Tá tudo, a senhora não recebe, não? Na realidade, isso aí a gente encaminha essas questões para a Secretaria de Administração. Aí a Secretaria de Administração é quem pode estar averiguando essas questões. Muito bem. Foi um prazer falar com a secretária Ana Rita Rios. Sabemos que a educação, como é um assunto muito importante, saúde, o tema é muito interessante e o tempo já foi. Mas a gente terá outras oportunidades de agradecer aqui, viu, secretária Ana Rita? Eu agradeço a você, mais uma vez, a Baiana, pela oportunidade. Gostaria de mandar um abraço a todos e dizer que realmente a educação, ela é de suma importância. Mas ela na realidade, é um direito de todos, mas é um dever de todos também.
Então, hoje se amplia esse aspecto de que a educação ela deve ser prioridade e ela deve ser também um dever de todos. Todos devem colaborar nesse processo. Ok, agradecer também ao doutor Érico Vitor, né, o doutor Érico, que vai, com certeza, em outras oportunidades, voltar para a gente trazer outros questionamentos com respeito ao jurídico aqui do município. Com certeza, Gilberto, obrigado pela oportunidade. Qualquer momento pode fazer o convite, que estaremos aqui presentes para a gente discutir aqui algumas questões jurídicas do município. E quanto a essa questão aí, em que pese ter sido uma rápida participação, mas o interessante é que todos fiquem sabendo que existe uma comissão hoje, que essa comissão está fazendo a avaliação na questão econômica para ver se conseguimos atender o pleito aí dos entes sindicais. E muito obrigado, uma boa tarde a todos. Ok, falamos também com o doutor Érico Vitor, que é procurador-geral do município de Riachão do Jacuípe, abraçando a Laura, né? Laura Ferreira, que é assessora de comunicação do município, também presente aos nossos estudos. Agradecer a Adílio Barbosa, aqui que trabalhou comigo na Central Técnica, o nosso produtor José Avelange, supervisão de jornalismo e gerência Patrícia Roma e a direção-geral Carlos Alberto de Oliveira. A você, ouvinte, muito obrigado. Amanhã, se Deus permitir, voltaremos a partir das 12h30 com mais uma edição do Baiano Debate, com um tema diferente, sempre buscando assim os questionamentos de toda a nossa sociedade. Na sequência, a J Neto comanda o Tarde da Baiana. Obrigado a todos, ao meu Deus e Pai, soberano Senhor Jeová, e agradecemos em nome de Jesus, missão cumprida. Olha, e persistir, pois, em buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas lhes serão acrescentadas. Leia na Bíblia, Mateus 6,33. Boa tarde a todos. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo.